Alô, caros alunos, nós voltamos aqui novamente para falar sobre a disciplina de Teoria de Finanças Públicas. Hoje nós vamos falar sobre receita, despesas e déficit público. Na aula passada nós falamos sobre a questão do controle social e dos bens e serviços públicos e privados. E agora nós vamos ver aqui como são financiados, esses serviços públicos. Tá? Bem, a receita orçamentária ela é dividida basicamente entre receita corrente e receita de capital. A receita corrente ela é oferida principalmente pela questão da arrecadação tributária, as receitas de atividades produtivas e as transferências correntes, no caso de estados e municípios. Que nós, como falamos na aula passada, nós temos um federalismo no Brasil, onde os entes são o ente federal, estadual e municipal, e o ente federal acaba transferindo alguns recursos para o Estado, como é o Fundo de Participação do Estado e do município. Tá? Por outro lado, aí nós temos a receita de capital, que seriam os empréstimos que a nação realiza, junto aos bancos e algumas agências internacionais, e as vendas de bens, como seria o caso aí a venda, por exemplo, de uma estatal, como a Eletrobras. Por outro lado, nós temos a questão das receitas, a questão da arrecadação tributária. Temos então um tributo que ele assume várias formas, cujas principais são imposto, como o nome já diz, imposto, ele é uma parte compulsória do financiamento do financiamento público. Um dos nossos exemplos principais é o imposto de renda, que nós pagamos aí todos os anos. O outro seria a taxa, que normalmente ela reflete algum benefício que nós temos, como temos aí a questão da taxa de iluminação pública, a nível municipal, todos pagamos aí essa taxa de iluminação pública, e a contribuição de melhoria, que normalmente é quando se há uma melhoria aí no entorno do cidadão, por exemplo, um asfaltamento de uma estrada, e sua propriedade tem benefícios por conta daquele asfalto. Nós sabemos que quando chega o asfalto em alguma região, aquela região é valorizada. Então se cobra-se então uma contribuição de melhoria. Tá? Também, por outro lado, aí, temos aí a contribuição social e econômica. Que são contribuições criadas, como foi no passado a CPMF, para objetivos específicos. Como o caso aí, no exemplo da CPMF, foi utilizado para a saúde. Tá? Por outro lado, nós temos aí a base tributária, que seria a base tributária, sobre o que recai aquele tributo. Temos aí, então, a base tributária propriedade, onde o imposto ele recai sobre a propriedade do indivíduo. Então, temos aí exemplos IPTU, IPVA, desse tipo de imposto. Teremos os impostos sobre vendas de ativos reais. Supõe que você tem um terreno, uma casa, e vende aquela casa, então você vai pagar um imposto sobre aquele ativo, aquela transferência ali daquele ativo. Por exemplo, no caso de um terreno seria o ITBI, e vendas de mercadorias também recai alguns impostos sobre venda de mercadorias, como no caso aí do ICMS e do IPI. Tá? Outro imposto também, que é um dos impostos mais importantes do Brasil, seria o imposto sobre fluxo de rendas, que seria tanto o fluxo, a renda da pessoa, como lucros e aluguéis que a pessoa acaba incorrendo em algum tipo de renda. Então recai aí sobre esse fluxo de renda um imposto, como é o caso do CPS, o imposto de renda, o IOF, que, por exemplo, você faz um financiamento, você vai pagar um IOF, um imposto sobre operação financeira, sobre aquele financiamento. Tá? Bem, quais são os principais tributos do Brasil? Os principais tributos do Brasil, podemos dizer que são o imposto de renda, o INSS, o CONFINS, o FGTS, o IPI e o ICMS. Todos esses impostos, com exceção do ICMS, são impostos federais. E esses tributos aí correspondem a mais de 80% da arrecadação nacional. Tá? Esses tributos também podem ser classificados como diretos e indiretos. O que seriam tributos diretos? Seriam aqueles tributos sobre todas as formas de renda, como, por exemplo, aí quem já mencionou, o imposto de renda. Os impostos indiretos
recai normalmente sobre fluxo de mercadoria, vendas de mercadorias, como seria o ICMS, IPI, PIS, né? CONFINS, são todos exemplos aí de indiretos. Alguns estudos já foram feitos e foi aí detectado que quanto maior é o imposto, quanto mais um país tributa a níveis de mecanismos diretos, maior é a incidência daquele tributo sobre a população rica daquele país, né? Ao contrário, quanto mais o país tributa, né, através de impostos indiretos, maior a carga tributária, a maior carga tributária em cima da população carente, a população mais pobre daquele país. Então, a ideia, né, pela teoria da tributação é que os impostos fossem mecanismos onde a população de baixa renda não fossem penalizadas, né? Tivesse uma escala aí de imposto para que menos e menos a tributação recaísse sobre a população de baixa renda e mais sobre a população de alta renda, que tem uma maior capacidade, teoricamente, de absorver essa tributação e financiar o Estado. Bem, então vamos falar agora do outro lado, a questão das despesas, né? A estrutura da despesa na economia brasileira, no setor público brasileiro, ela é dividida por finalidade, né, que são as áreas de atuação do governo, que são agrupados então por função, mas a função clássica do governo seria a saúde, por exemplo, e subfunções, como por exemplo então a atenção básica e a vigilância sanitária, tá? Essa finalidade guia o orçamento do programa, né? O orçamento do programa dentro do governo federal, estadual e municipal. Tendo em vista que se precisa identificar como aqueles recursos são utilizados dentro daquela nação ou daquele estado, né? Por exemplo, aí nós podemos identificar uma política aí de vacinação contra o sarampo que é realizado na região da fronteira ali com a Venezuela, né? O governo tem que identificar como foi alocado aquele recurso para aquele programa de vacinação. Mas não só participa o Ministério da Saúde nessa política, né, nesse programa. Participa também o Ministério da Segurança, né, o Exército, a Marinha, talvez a Polícia Federal. Então, recursos são alocados de vários setores, né, de vários ministérios, para que conseguimos atender aquela finalidade, aquele objetivo. Então, por isso, precisamos desse desenho bem mais aprimorado aí. Outro tipo de despesa seria a despesa por natureza, né, que seriam despesas correntes. Por um lado, são gastos para manter o governo funcionando, né, por exemplo, e distribuindo renda. Nós sabemos também que um dos papéis do governo é a distribuição de renda, é tirar dos ricos, né, e passar para os mais necessitados, como nós falamos também ali na questão que é feita também através da base tributária nacional, tá? Isso aí incorre basicamente no custo pessoal, juros, né, da dívida e do custeio do máquina governamental, tá? Por outro lado, nós temos então aí a despesa de capital, que altera o estoque de capital da nação, que é dividida basicamente aí em investimento e amortização da dívida, né, contraída. Bem, outra classificação aí que poderia ser utilizada seria com relação ao órgão, instituição executora e o programa que executa esse gasto, né, a despesa. O Estado ele pode produzir e prover a serviços públicos, mas muitas vezes o que acontece? O Estado ele provê aquele serviço, mas não produz, né? Como é o caso aí, por exemplo, das estradas. O Estado provê as estradas, né? Aqui no estado do Piauí, que nós temos as estradas aqui que o Estado proveu para a população. No entanto, a produção foi feita por construtoras privadas, contratadas pelo Estado para aquele fim. O que acontece às vezes é quando o Estado produz e provê os bens públicos, muitas vezes ou algumas vezes acarreta algumas falhas, né, naquele gerenciamento do recurso. Por quê? Porque o governo realmente, por sua característica,
né, ele incorre em algumas falhas, como é provocado, por exemplo, por causa da falta de concorrência. O governo não concorre com nenhum ente, com nenhum órgão ou empresa, né? Ele é o único fornecedor daquele serviço. Então, nós sabemos que quando você é o único, volta à concorrência, né, tende-se a ter um nível de qualidade menor dos serviços, né? O Estado, em várias áreas, ele é monopólio, né, único daquele serviço. Então, só tem ele a recorrer. Então, ele atua como um órgão monopolista que já infere aí algumas falhas para esse modelo, né? E o Estado não fale, né? Se você tiver algum recurso, algum problema, né, na sua gestão, o que o Estado faz? Ele ou emite moeda ou emite título para se financiar e não vai falir nunca, né? Então também ele não tem uma preocupação orçamentária tão rígida como uma empresa privada, né? E também o modelo de decisão do Estado, que é baseado no colegiado, teoricamente deveria trazer melhores resultados para a população, né? Como a gente viu já na primeira etapa da nossa disciplina, com relação aos políticos, né, e aos partidos. Só que nós vemos aí que, pela teoria lá de Schumpeter, né, de Downs, os políticos trabalham, em primeiro momento, para o seu benefício. Os partidos, pela sua ideologia, tentam regular isso, né? Mas existem os grupos de interesse. E, às vezes, os interesses daquele grupo não traz o que seria de maior benefício para a população, infelizmente, né? Então, o que aconteceu ao longo do tempo, né, ao longo da história, é que o Estado foi diminuindo o seu tamanho, né, e tentando aumentar a sua eficiência, através de algumas concorrências estatais, né, privatizações de algumas empresas, a diminuição da participação do Estado dentro da economia, a tendência a nível histórico, né, desde dos Incas, como falado aqui, que o Estado foi, no início era tudo do Estado e foi diminuindo aos poucos, e nós vemos aí um Estado cada vez menor, né, apesar do que nossa carga tributária está aumentando ao longo do tempo, como já dito também. Tá? E um dos mecanismos aí que nós utilizamos foi uma privatização de alguns setores, algumas empresas estatais, né, ao longo dos anos vistos aqui no Brasil, e as parcerias públicos-privadas que nós estamos vendo aí acontecer cada vez mais, inclusive aqui do nosso estado, né, no estado do Piauí, como foi o caso da privatização da empresa de águas, né, do Piauí, da Ceasa, da rodoviária de Teresina e assim por diante. Então são parcerias públicos-privadas tentando otimizar e diminuir essas falhas do governo, né? Então espera-se que diminui, por um lado, o tamanho do Estado e, por outro lado, pelo aumento da competitividade, né, e da ausência e da possibilidade de falência, né, e das decisões voltadas mais para o benefício da população e também visando, por outro lado, uma eficiência para gerar lucro, né, então essas parcerias privadas tendem, ou espera-se, que tragam um retorno, um serviço de melhor qualidade para a população, né? Mas como é financiado esses projetos de longo prazo? Bem, no Brasil, o financiamento de longo prazo ele é realizado basicamente pelo Estado, né? Então, através dos bancos regionais, como o BNB, por exemplo, no caso do Nordeste, e no nível nacional pelo BNDES, né? Porque nós não temos financiamento de longo prazo feito por bancos privados, né? É muito pouco isso no Brasil. Então, bancos públicos é que fazem realmente essa questão do financiamento de longo prazo, tá? E para quando são executados esses projetos, principalmente os projetos de maior magnitude, a análise do governo é feita de uma maneira diferente da análise privada, porque o governo, a análise que ele faz é basicamente, bem, há mais benefício do que custo em um determinado projeto? Se há, então o projeto deve ser realizado. Agora, é mais simples de ser feito esse cálculo? Não, pelo contrário. Ele é um cálculo bem mais complexo porque tem que ser calculados não apenas os benefícios diretos, né, e prejuízos e custos daquele empreendimento, mas também os indiretos e as falhas, né, tanto como benfeitorias como custo.
Então, essa análise de custo-benefício às vezes fica um pouco subjetiva, né? Nós temos que analisar também não só para a população atual, mas também para a população futura, nossos filhos, nossos netos, né? Nós não podemos exaurir toda a nossa estrutura ambiental, por exemplo, né? Meio ambiente, agora, criando estradas e destruindo nossas florestas, porque talvez para essa geração seja trazida uma grande benfeitoria, mas e as gerações futuras? O que acontecerá com eles? Então, devemos analisar também os impactos, tanto nesse momento, como no longo prazo, para as próximas gerações, né? Outro ponto que o governo também deve trabalhar é a questão da redistribuição de renda, né? O governo, como já dito aqui, um dos seus papéis principais é redistribuir as rendas, passando de renda mais alta, alguns recursos, para beneficiar o de renda mais baixa. Como ele faz isso? Através de gastos diretos, né, com os cidadãos, como é o caso, por exemplo, do Bolsa Família, né, ou de empréstimos subsidiados a preços mais baratos para alguns programas, como é o caso Minha Casa Minha Vida, por exemplo. O governo subsidia aí a habitação, principalmente a habitação de baixa renda. Tá? Outro mecanismo seria a isenção de impostos, o subsídio, que nós vemos muito isso daí na área da cultura, né? Quando temos alguns eventos culturais, o governo frequentemente subsidia aí para ter eventos gratuitos ou com custo mais baixo. E também, às vezes, o governo até subsidia esses setores da nossa economia, como nós vemos aí o governo brasileiro subsidiando fortemente, ao longo da história, o setor automotivo, né? Outra maneira aí de um programa de distribuição seria a inclusão de pessoas de baixa renda que nunca pagaram a Previdência do Brasil, né? A Previdência Nacional, mas têm o direito, que, no final de sua vida produtiva, ter o benefício da Previdência para se aposentar. Tá? Também é um mecanismo aí de redistribuição de renda. Falando com relação à redistribuição de renda e à Previdência, mais especificamente, o Brasil ele se utiliza aí do modelo de repartição, né? Qual seria esse modelo de repartição? É um modelo que a população ativa atual financia a aposentadoria da população inativa, né? Então não há um acúmulo de capital, porque o que está sendo captado hoje da população ativa, né, que paga aí o seu tributo, está indo automaticamente para o pagamento dos inativos, e quando há um déficit, né, desse processo, o governo então entra com um aporte de recursos. Também houve períodos onde houve superávit aí e que se arrecadava mais do que se pagava na Previdência. E o governo aí utilizou então esse superávit para financiar projetos que, acredita-se, né, fosse trazer benefícios para a população, tanto no médio quanto no longo prazo. Tá? Um outro modelo é um modelo de capitalização, que é utilizado aí nos planos de previdência privada, né? A própria pessoa economiza aquele recurso, aporta aquele recurso ali, ele vai ser capitalizado ao longo do tempo, e quando ela estiver inativa, né, aposentada, aquele recurso ali vai voltar para ela, capitalizado, e vai financiar a sua aposentadoria. Com isso aí, o governo não teria que aportar recursos nesse modelo, né, nesse modelo de capitalização. No nosso caso, no caso brasileiro, a previdência pública está inserida dentro de um contexto maior, né, que seria o contexto então aí da Seguridade Social. Teria então a previdência, a saúde pública universal, né, o sistema SUS, assistência social e o seguro-desemprego. Isso tudo aí estaria dentro da Seguridade Social. E como está aí a situação das finanças públicas no Brasil? Né? Chegamos então à questão da dívida pública e do déficit público. Tá? Falando primeiramente do lado positivo, né, da questão, teríamos então aí o superávit público, que seria o quê? As nossas receitas são maiores que as nossas despesas, né? Só que, infelizmente, aí o Brasil, ao longo da história, não recai sobre o lado do superávit público. Até porque não é objetivo do governo, né? O governo deve buscar um orçamento neutro, né? Sem superávit, sem déficit,
que consiga então financiar o bem-estar da sua população. Mas o que acontece normalmente nos países, inclusive no Brasil, é um déficit público, que é quando a despesa é maior do que a receita, né? Mas não é uma questão que é sempre negativa, né? Às vezes um déficit é positivo. Por exemplo, quando nós queremos fazer uma benfeitoria para uma determinada cidade, um metrô, por exemplo, vamos construir um metrô aqui em Teresina. Vamos esperar, temos duas opções básicas, né? Ou acumulamos aquele recurso e construímos o metrô, ou então financiamos, pedimos emprestado o recurso e financiamos esse metrô ao longo da sua utilização, né? Então, acarretaríamos um déficit, mas teoricamente esse déficit seria pago ao longo da sua utilização. Então, a mesma população que bancou, né, através dos tributos, aquela benfeitoria, também vai ter seus benefícios, né? Também, às vezes, acontece, como aconteceu no nosso também passado recente, o estímulo da economia através de gastos públicos, né? O Keynes, que é o seu principal teólogo, e foi utilizado também lá depois das guerras, depois da Grande Depressão dos Estados Unidos, e é utilizado recorrentemente, principalmente em situações em que a taxa de juros já está baixa, né, e o país continua em recessão. Então o governo precisa entrar fazendo aportes, né, gastos públicos, para que aumente o nível de emprego e aumente o nível de renda dentro do país, para que se volte a economia então a andar, né, e a crescer novamente, tá? Mas o déficit público tem seu limite. Qual é o limite? Existem vários estudos aí para definir o limite, mas o mais importante aqui para nosso entendimento é sua sustentabilidade, né? Porque vamos supor que um exemplo, um país com uma carga tributária, um déficit público aí de 50% do PIB, para financiar esse déficit público, se a taxa de juros e o país, como o Brasil hoje, a 6,5%, pagaria um valor X. Caso o Brasil tivesse uma taxa de juros de 0,5%, né, seria muito mais sustentável essa dívida. Então, são valores relativos, né, são análises relativas que têm que ser feitas para ver a questão da sustentabilidade, né? Porque a dívida tem que ser financiada, não existe essa questão, não vamos pagar a dívida. O Brasil já incorreu nesse pensamento e até hoje paga-se por isso com altos juros. O Brasil não tem altos juros porque quer, né, mas porque o mercado impõe. E por que isso? O Brasil já houve vários históricos que não pagou as dívidas, houve calote da dívida internacional, até mesmo na dívida interna, né? Nós lembramos aí de episódios aí que foi tomado empréstimo, né, compulsório da população brasileira e o que o governo não pagou da devida forma. Então isso aí gera incerteza, gera um risco para o mercado. E quando se gera esse risco para esse mercado, você acaba tendo que pagar juros mais altos para conseguir empréstimos, né? Mas o ideal, então, para sustentar essa dívida é que haja superávites primários, né? Isso quer dizer o quê? Que as receitas sejam maiores do que as despesas menos os juros, né? As despesas não financeiras. Isso quer dizer que vai sobrar algum recurso para ir pagando também parte dessa dívida e sustentar esse déficit do governo no médio e longo prazo, porque senão vai crescer a um ponto que não vai ser mais sustentável e não vai conseguir mais se financiar, né? Mas por isso daí, o governo, como nós temos federalismo fiscal no Brasil, tem que ser negociado ao nível da federação. Não adianta o governo federal, também que no passado recente isso aconteceu no Brasil, tentar uma política econômica mais restritiva para limitar o déficit e os governos estaduais e municipais continuarem gastando, né? Então a ideia é que estejam alinhados. Quando for uma política restritiva, que todos os entes da federação o façam, né? Federal, estadual e municipal, e como for também políticas de aumento de gastos públicos para incentivar a economia, também todos o façam, né? Para isso daí, ao longo do tempo, houve algumas leis aprimoradas, quando chegamos então para a lei de responsabilidade fiscal, que agora nós temos aí, que está ajudando aí a controlar um pouco os gastos públicos, porque ela estipulou limites para o gasto público, tanto federal como municipal,
como estadual, e também para os 3 níveis de governo, né? Judiciário, executivo e legislativo. Então, isso é o que eu queria falar para vocês, né? Nesses dois momentos que nós conversamos sobre a disciplina de finanças públicas. É apenas um resumo da disciplina, então espero que vocês continuem lendo o material, o manual disponibilizado e outros também materiais divulgados para vocês ao longo desse semestre. Tá? Então, bons estudos, se preparem e estudem aí finanças públicas, que é muito importante nós entendermos como funciona a finança do nosso país, até para cobrar nossos gestores, nossos políticos, né? Para que os serviços públicos sejam sim fornecidos para o bem-estar da população. Muito obrigado e tenham um bom estudo.